No vídeo de hoje nós vamos testar um novo projetor, esse modelo aqui, Vankyo E30T, e caso você não conheça esse modelo, ele é um projetor importado que começou a ser vendido oficialmente aqui no Brasil por uma grande loja, então a gente resolveu comprar com o nosso próprio dinheiro para testar esse projetor, porque caso esse projetor aqui consiga entregar uma boa qualidade de imagem, uma boa qualidade de som nas projeções, ele seria uma opção muito interessante pensando no custo-benefício. Então nesse vídeo a gente vai passar nossas impressões, passar algumas imagens para vocês verem do projetor em funcionamento e também já vai tentar ligar ele no lado de alguns outros modelos concorrentes para a gente conseguir ver um pouco da diferença e quais são os principais pontos positivos desse modelo aqui. Então agora vocês já estão vendo as primeiras imagens em funcionamento com esse projetor e eu já queria adiantar para vocês que ele tem me surpreendido bastante aqui nos nossos testes, principalmente pelo sentido da qualidade que ele consegue nos entregar, pelo preço que ele está sendo vendido aqui no Brasil e ainda tem a garantia aqui no Brasil. Só para vocês terem uma noção de quão bom está o preço desse projetor, no momento está mais barato comprar ele aqui no Brasil com garantia do que se for importar ele lá da China, correndo o risco de pagar impostos, e isso lá no site oficial da fabricante no AliExpress. Inclusive eu não sei se esses preços devem continuar ou se isso foi algo que aconteceu, né, esses preços mais atrativos devido ao lançamento da marca aqui no Brasil. E antes de continuar o vídeo, já queria pedir para vocês irem deixando o seu like, comentário do que vocês estão achando desse projetor, se vocês têm ele, coloque aqui embaixo no campo de comentários sua opinião sobre ele. Também se vocês têm alguma dúvida sobre esse projetor, também pode comentar que a gente vai estar tentando responder vocês. E também queria pedir para vocês conferirem se vocês são inscritos aqui no canal, porque a gente está sempre testando novos projetores, novas televisões e sempre tentando trazer esse conteúdo atualizado para vocês. Lembrando que aqui na descrição do vídeo a gente também vai deixar o link da loja que está vendendo esse projetor aqui no Brasil e também o site que está vendendo lá na China, que no momento que eu estou gravando esse vídeo está mais caro comprar lá na China, mas só para vocês darem uma olhada nessa diferença de preço eu vou deixar os links das duas lojas na descrição. E também vai ter o nosso ranking de projetores. Quando a gente termina os testes com algum projetor, a gente sempre atualiza um ranking onde a gente coloca os melhores projetores que já passaram aqui pelo canal. A gente está sempre atualizando, então eu recomendo vocês darem uma olhadinha lá no nosso ranking, o link está na descrição também. Começando aqui pela unboxing, só mostrando rapidamente para vocês algumas imagens da gente tirando o projetor da caixa. Eu sei que muita gente gosta de ver essas imagens antes de estar comprando um projetor, até para ver um pouquinho do design, ver o que acompanha o projetor na caixa, quais são os acessórios. Inclusive tem alguns acessórios bem interessantes que acompanham esse projetor, como uma espécie de cotonete para estar limpando a lente do projetor. Eu nunca tinha visto esse tipo de acessório acompanhar um projetor. E outro acessório que me chamou a atenção foi o cabo, que já está num padrão brasileiro. Então provavelmente, como eles trouxeram o produto aqui para o Brasil, eles tiveram que trocar aquele pino europeu, o pino americano, pelo padrão de tomadas brasileiro. Então é um ponto bem interessante também. Como vocês devem ter percebido nessas imagens de unboxing, o projetor ele tem um visual bem bonito e ele tem um grande diferencial em relação a isso dos seus concorrentes, que está ali na parte superior do projetor, que tem aquela espécie de círculo onde ficam os botões do projetor, e é um detalhe que chama bastante atenção no design desse modelo. Algo que vale comentar é que esses botões são retroiluminados, então mesmo no ambiente escuro, quando você estiver assistindo ali imagens com seu projetor, é bem fácil a gente ver quais são os botões devido a essa luzinha que eles têm, então facilita essa navegação em ambientes mais escuros. Já na parte de trás do projetor a gente tem basicamente a saída de som, um receptor infravermelho para você dar os comandos ali para o controle remoto, e também é onde fica a conexão de energia do projetor. Numa das laterais a gente tem a entrada do sistema de resfriamento do projetor e um pouquinho mais à frente a gente tem ali o ajuste de foco, então a gente vai mexer naquela roletinha para estar ajustando o melhor foco nesse projetor. Do outro lado a gente tem a saída do ar quente, né, do sistema de resfriamento, junto com as principais conexões que são USB, 2 HDMI, conexão AV, P2 para uma caixinha de som e também entrada para um cartão de memória. Na parte de baixo do projetor a gente tem um acessório que a gente pode girar ali, e com isso o projetor ele fica um pouco mais inclinado para o alto. Então se você posicionar o projetor em cima de uma mesa que é mais baixo, você consegue projetar as imagens um pouco mais para o alto, que facilita bastante dependendo do seu ambiente. E ele também tem as conexões para você estar colocando esse projetor num suporte de teto. A única coisa que me chamou a atenção é que eles ficam posicionados de uma forma diferente do que costuma vir nos outros projetores, porque nos outros projetores normalmente esses furos do conector ali do suporte ficam sempre bem alinhados, e está um pouco posicionado de uma forma diferente nesse projetor. Então é bom dar uma olhadinha se o suporte de teto que você está comprando, se ele consegue se adequar a esse formato do projetor. Em relação à qualidade de imagem, o projetor também mandou muito bem, porque ele consegue entregar imagens e cores bem bonitas.
principalmente se você conseguir perder um tempinho para mexer na calibração de imagem. Nos meus testes, a gente aumentando ali o nível de brilho e diminuindo o nível de contrastes, as imagens pareciam que conseguiam mostrar ainda mais detalhes na tela, então acho que vale a pena, caso você compre esse projetor, perder um tempinho ali e tentar dar uma calibrada nas configurações de imagem. Com essas calibrações, inclusive, eu percebi que ele conseguia entregar um resultado tão bom quanto outros projetores que são até mais caros que ele, ou projetores que nem tem estoque aqui no Brasil. A única coisa que eu percebi é que, diferente da maioria dos projetores, nessa tela de calibração, de configuração de imagem, a gente não tem o ajuste de temperatura de cor, e o que eu percebi é que na maioria das cenas parecia que ele estava puxando para uma temperatura de cor mais quente. Então alguns tons, como por exemplo, que são tons naturalmente mais frios, como o branco ou o azul, eles ficavam levemente mais amarelados em alguma cena, mas de uma forma geral a calibração de temperatura de cor me agradou na maioria das cenas. Mas mesmo assim, eu achei que valia a pena comentar isso, que a gente não consegue ter acesso para dar uma mudada nessa configuração, caso você prefira as cores mais frias ou neutras. Em relação ao brilho, eu acredito que ele seja um projetor mais recomendado para ambientes escuros ou com uma iluminação externa bem controlada. Então, se você tiver um ambiente muito iluminado, talvez esse não seja o melhor projetor, o projetor mais indicado, porque ele não tem um brilho tão potente assim para conseguir competir com a iluminação externa. Sobre o foco, eu acredito que o projetor poderia ser levemente melhor, porque ele consegue sim fazer um foco muito bom ali na parte central, só que nas bordas, bem nas laterais, a gente consegue perceber que ele não consegue entregar um foco tão preciso. Um outro detalhe que eu percebi que me chamou a atenção, que provavelmente não vai atrapalhar a sua experiência enquanto estiver assistindo um filme ou série, mas você pode sim acabar reparando, é que ele tem uma espécie de vazamento de luz, e principalmente é um vazamento de luz para fora da tela. Então, por exemplo, vocês estão vendo essa imagem onde eu estou descendo ali os conteúdos, né, clicando na setinha para baixo, e a gente consegue perceber que lá fora da tela ele meio que está vazando um pouco de luz. A gente consegue perceber a movimentação que eu faço na tela, fora da tela. Então, só um detalhe que eu percebi, que não estraga a nossa experiência, não atrapalha a nossa experiência, mas é algo que talvez você perceba, caso projete numa parede muito grande, talvez você perceba que fora da tela está acontecendo esses vazamentos. E quando eu estou fazendo esses testes de qualidade de imagem, eu sempre gosto de ligar pelo menos uns 2 projetores ao lado do modelo que a gente está testando no momento, para a gente conseguir confirmar se realmente ele está mandando bem, se a gente consegue perceber alguma outra característica positiva ou negativa da qualidade de imagem. E o primeiro teste que eu fiz foi ligar ao lado do projetor H6, que é um projetor que manda muito bem os nossos testes, que o pessoal gosta bastante. Nessa comparação, eu achei que os 2 projetores mandaram muito bem. Em muitas cenas, inclusive, o resultado até ficava um pouco parecido, ou quando tinha uma vantagem para algum dos 2 projetores, essa vantagem não era tão grandiosa assim. Algumas cores eu achei que ficavam melhores no projetor H6, e já em outros casos, algumas cores em específica acabavam ficando melhor no E30T, que é esse projetor do vídeo. A grande vantagem do H6 nessa comparação é que a gente consiga perceber que ele tem um melhor foco e tem mais brilho, enquanto o E30T ficava mais na vantagem de ter o estoque aqui no Brasil e já ter a garantia aqui no Brasil. O próximo teste que eu fiz foi ligar ao lado do KP1, e já contra o projetor KP1, o nível de foco, que antes era uma grande vantagem do projetor concorrente, que era o H6, ficou mais parecido entre esses 2 projetores. Até porque os 2 modelos conseguem fazer aquele foco que é melhor na parte central, mas acabam desfocando um pouco ali nas laterais. Já na questão da qualidade de imagem, eu acredito que os 2 projetores estavam mandando muito bem, a gente conseguia perceber diferenças em alguns tons de cores nos 2 projetores, mas de forma geral eu gostei dos 2 modelos, com a vantagem do KP1 por ter um sistema operacional Android já instalado no projetor, e a vantagem do E30T acaba sendo novamente a questão de ser um projetor mais barato que o KP1, muitas vezes talvez até bem mais barato, e ter a garantia no Brasil, que pode ser um diferencial para muitos usuários. Mostrando para vocês agora um pouco do visual do sistema operacional desse projetor, o que me chamou a atenção foi que ele tem exatamente o mesmo visual, exatamente o mesmo sistema de um outro projetor que a gente testou recentemente aqui no canal, e esse outro projetor custa mais de R$2.000, então achei que é um ponto bem interessante para esse modelo, porque mesmo sendo um sistema operacional, como vocês podem ver aqui, um pouco mais simples, a gente não tem aplicativos como YouTube, Netflix, a gente consegue sim ter um sistema que é rápido para acessar as conectividades aqui no lado, a gente também tem os recursos de espelhamento, consegue assistir conteúdos pelo pendrive, por exemplo, e ele já vem aqui equipado com um leitor de pacote Office para PowerPoint ou PDF, então você consegue abrir esses arquivos aqui diretamente pelo projetor. Aqui eu gosto de mostrar para vocês algumas configurações que já vem aqui no projetor, então tem configuração de Wi-Fi, tem as configurações do próprio projetor.
E um dos recursos que me chamou a atenção que ele já tem aqui, que eu sempre gosto de mostrar quando um projetor traz, é esse recurso aqui de diminuir o tamanho da imagem sem precisar estar aproximando ou afastando o projetor da parede. Então você consegue diminuir o tamanho da imagem para se adequar melhor para sua parede, para sua tela, sem precisar necessariamente, como eu falei, aproximar o projetor. Ou eu posso vir aqui e voltar para o tamanho de tela cheia. O projetor também consegue inverter a imagem aqui, caso você for utilizar ele pendurado no teto. E ele também tem aqui alguns recursos de keystone, onde você também consegue dar uma ajustada. Caso o projetor fique um pouco inclinado, você consegue vir aqui e deixar a imagem certinha na sua parede. O projetor também já traz um sistema de espelhamento de tela. Eu estou testando aqui com um celular iPhone e nos meus testes o espelhamento funcionou muito bem. A gente simplesmente tem que conectar o celular e o projetor na mesma rede Wi-Fi, e se o seu roteador tiver uma rede 5 GHz, a imagem acaba ficando ainda mais fluida no espelhamento de tela. É claro que a gente consegue perceber que perde um pouquinho de qualidade se comparado a conectar um vídeo pelo HDMI, por exemplo, mas é um recurso interessante caso você queira mandar um vídeo do YouTube ou um vídeo da sua galeria de fotos ou até mesmo algum arquivo diretamente para o projetor sem fio. Um ponto negativo que eu percebi aqui no projetor é que ele esquenta um pouco a mais que a maioria dos projetores. Inclusive estou mostrando essas imagens para vocês com equipamento que mede a temperatura e a gente pode perceber que o projetor está um pouco mais quente. Isso que eu estou fazendo esses testes depois de um dia inteiro com o projetor ligado, mas eu estava num ambiente com uma temperatura controlada, com o ar-condicionado ali no 24 graus na maioria do tempo, e mesmo assim o projetor esquentou um pouco a mais do que o normal. Eu não acho que chegou a esquentar num ponto que deva ser preocupante, algo que possa danificar o projetor, mas a gente consegue sim perceber que ele esquenta um pouco mais que a maioria. E uma outra coisa que eu percebi que ainda tem um pouco de relação com isso é que a ventoinha que vem no sistema de resfriamento acaba fazendo um pouco mais de barulho do que o normal. Só para vocês terem uma noção do nível de barulho que esse projetor acaba fazendo, é como se você tivesse um notebook trabalhando com um pouco mais de intensidade, ou se você tivesse um ar-condicionado ligado no modo turbo, que sai aquele barulho de ventoinha, aquele barulho de vento, e a gente consegue perceber um pouco disso a mais nesse projetor do que na maioria dos seus concorrentes. Sobre a qualidade de som do projetor, a gente pode dizer que ele tem um bom som que acaba não distorcendo mesmo nos volumes mais altos, o que é um ponto positivo, mas o lado negativo do sistema de som é que, como esse é um projetor mais compacto, não é daqueles projetores maiores, a potência de som acaba ficando um pouco mais reduzida, então o som poderia ser sim um pouco mais alto nesse projetor para criar uma imersão ainda maior. Então é um som bom, só que sim poderia ser um pouco mais alto. Antes de eu partir para as minhas conclusões, fazer um resumo do que eu achei do projetor e se ele vale ou não vale a pena, eu só queria pedir para vocês já irem deixando o like aqui no vídeo, comentando o que vocês acharam desse projetor. E como eu falei lá no começo do vídeo, se você tiver esse projetor, não esqueça de botar o seu depoimento, seu feedback do que você está achando desse modelo, se você gostou e quais são os pontos que você mais gostou nesse projetor. Também lembrando que aqui na descrição do vídeo vai ter o link para estar comprando esse projetor com o melhor preço, e vai ter também o nosso ranking de projetores. Lá você consegue ver outros modelos de projetores que a gente já testou aqui no canal, e sempre que a gente vai trazendo outros modelos no futuro, a gente vai atualizando nesse ranking para vocês. E sobre o projetor E30T, eu posso concluir para vocês que eu gostei bastante dos resultados do projetor no nosso teste, principalmente se a gente lembrava da questão do preço do projetor, que ele está com um preço bem interessante no momento. Eu não sei se no futuro ele vai continuar com esse bom preço aqui no Brasil, que ele chegou agora no lançamento, ou se ele vai acabar subindo no futuro, mas no momento que eu estou fazendo o vídeo, eu acho que é um preço bem interessante, até porque a gente consegue comprar esse projetor no Brasil mais barato do que se a gente fosse importar lá no AliExpress, correndo o risco de ser taxado, por exemplo, que iria aumentar ainda mais o preço do projetor. Então, pensando que é um modelo aqui no Brasil que tem garantia de 12 meses para qualquer tipo de defeito e consegue se entregar uma boa qualidade de imagem, eu acho que ele é sim uma boa opção de compra para você que quer comprar um projetor, e principalmente se você não quer estar importando porque demora mais para chegar, porque pode ser taxado, ou porque você fica com medo de o projetor estragar e não ter garantia. Então aqui a gente tem um projetor que traz sim um ótimo custo-benefício, já tendo essa vantagem de estar aqui no Brasil. Inclusive eu, se fosse comprar hoje um projetor nessa faixa de preço, eu até teria uma grande tendência a dar uma vantagem aqui para o E30T, porque existem sim projetores que conseguem entregar uma qualidade de imagem na maioria das cenas, ter mais brilho, como por exemplo vocês viram ali na comparação com o projetor H6, só que essa vantagem, né, de o projetor ser mais barato, tá aqui no Brasil, acaba realmente chamando a nossa atenção. Enfim, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui de impressões, depois de ter testado o projetor por alguns dias. O vídeo seria esse. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!